Eu falo ao vivo hoje, direto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Do meu lado, Edson Vieira, que é ex-presidente do sindicato, e o assunto é sobre a situação dos funcionários do antigo DAI da Prefeitura, depois que a empresa Sanor assumiu ali a administração do Departamento de Água. Na ocasião, a Prefeitura tinha feito uma proposta de desligamento voluntário para os funcionários e gostaria, Edson, que você explicasse para a gente, já passou aí um período, como se encontra, né? Qual foi a adesão dos funcionários, como que foi esse processo? Bom dia, Edson. Bom dia, Serginho, bom dia aos ouvintes do Orlândia Rádio Clube, o Watson, o Chester e o Maurício. Olha, apesar de, assim que houve a comunicação da Prefeitura do serviço de concessão de serviço público de água e esgoto, então houve uma apresentação de proposta do PDV. Assim que houve essa publicação, todo mundo estava a par, eu, como presidente do sindicato, primeiramente eu fui procurar o Elcio Bertassi na Prefeitura para me inteirar da questão. E aí, desse intervalo, eu também já entrei em contato com um advogado que representa aqui, que presta serviço para o sindicato. Também tem o doutor Tiago Carvalho de Orlândia, mas ele não estava aqui em Orlândia naquele período, e eu convoquei o período do advogado, que é o doutor Carlos, que ele toma conta de mais de 7 cidades, sindicato da região. E ele prontamente veio aqui no sindicato, eu passei a situação para ele, e ele passou a estudar a situação da proposta da Prefeitura do PDV. Logo em seguida, a Prefeitura fez uma reunião na Rua 6, num prédio ali, cedido pelo CRAS, que na época é o CRAS, e lá eu tive presente para saber como é que ia ocorrer a situação. Enfim, eu não pude me intrometer porque ali era individual, cada funcionário tinha seu tempo, tinha ali a proposta que a Prefeitura estava colocando. Depois disso tudo, eu marquei junto com o Elson da Prefeitura para uma reunião junto com os funcionários do Departamento de Água e Esgoto. Convoquei eles aqui no sindicato, conversei com a maioria deles, embora que era 27 funcionários, só tinha 15 sindicalizados, mas muitos deles foram na Prefeitura na reunião, porque era limitada a presença deles pelo local, e tinha lá vários deles que de acordo com a discussão, eles estavam representando os demais. Desse PDV, eu tinha feito um ofício encaminhado para a Câmara e também para a Prefeitura. De acordo com a discussão aqui no sindicato, era para 60 meses o cálculo. E até reconheço que seria até um pouco meio assim puxado, mas... Essa foi a proposta feita pela Prefeitura para os funcionários. Não, a Prefeitura tinha feito uma proposta de 24 meses sobre a média do tempo, mas o sindicato, analisando junto com todos os funcionários do DAI, chegamos 60%, certo. Ou melhor, 60 meses, né? Para efeito de cálculo. Mas no decorrer do tempo, achou que era muito absurdo, e aí na reunião da Prefeitura, a gente chegava num ponto que poderia ser, chegou lá de 30%, ou seja, 30 meses, né? Aumentou 6 meses, mas nós estávamos querendo um pouco mais, e a reivindicação foi feita. No decorrer, depois da discussão, depois da reunião, os funcionários do DAI aceitaram aquela proposta, então, de 30%, não 24% como era. É lógico que automaticamente houve um ganho bom para eles, mas pelo sindicato nós ia amarrar para um pouco mais, porque eu achei que muitos funcionários estavam prestes a aposentar, e aqueles que iam ficar também na disponibilidade, eles ganhavam muito pouco, era 1.000 e pouco, 1.200, como é que quem ganhava 3.000 por mês, como é que poderia arrumar outro serviço? Quem ia garantir? Embora que a empresa Sanor chamaram a maioria deles, né? Isso é muito assim, grandioso da empresa chamar essas pessoas, que muitos estão trabalhando lá.
E tem alguns ainda, eu não sei quem é, mas tem alguns que está na disponibilidade. O que eu penso, como aqui do sindicato, tanto os vereadores como também o prefeito, que eu confio muito nele, de criar um projeto aí de reenquadramento da função desses departamentos, desses funcionários da água e esgoto, para ocupar, para eles não ficar, eles querem trabalhar, mas não querem ficar na disponibilidade. Ô Edson, só para a gente entender melhor e para ficar bem claro para o ouvinte, esse desligamento dos serviços, né, dos funcionários municipais, do DAI, dos serviços, não se trata de uma rescisão de contrato, ou seja, o funcionário ele continua vinculado e, como você mencionou agora, se porventura, futuramente, surgir uma nova pasta ou novos cargos que eles se enquadrem, eles poderão voltar às atividades e aí aquele salário que foi reduzido, eu gostaria que você confirmasse, os salários foram reduzidos por conta dessa inatividade, né? Mas existe essa possibilidade, então, de um retorno caso a prefeitura crie alguns cargos. Exatamente, a partir do momento que a prefeitura fizer um projeto aí de lei para requadramento da função dele, porque da água e esgoto é uma função, lá não tem bombeador, né? Outras funções do ODAI. Logicamente, se houver isso, eles vão passar a ganhar salário de acordo com a nova função e eles vão aposentar futuramente na nova legislação. Eles têm mesmo no PDV afastado, eles têm os direitos da Previdência, normalmente. Ele funcionário, está na disponibilidade. Em qualquer momento, eles podem ser convocados, né? Uma nova função, para um novo enquadramento, quer dizer, uma nova concurso ou preparação para eles exercer tal atividade que amanhã surgir, de acordo com a função deles. Você também citou aí a questão da aposentadoria. Então, este seria um ponto negativo, né, desse acordo que foi firmado. Por quê? Porque o salário, uma vez reduzido, no caso de aposentadoria, então também afeta, ou seja, baseia-se no salário atual que estaria reduzido. Isso seria negativo. De acordo com o que está no folha do programa, foi feita a lei, automaticamente a partir da nova adesão que eles vão aderir essa função, ficar na PDV, ele já passa a ter aquele salário, ele vai aposentar dali para novo cálculo, novo período. Conta o tempo, mas o período dele, o salário dele é aquele do PDV. É onde que vai prejudicar futuramente. Alguns funcionários do DAI que tinham aqueles cargos específicos do Departamento de Água, alguns foram remanejados. Qual que é a porcentagem? Muitos continuam trabalhando? Como o número é grande, pequeno? Como que é? Olha, desses 27 funcionários, 15 eram sindicalizados e os 12 não. Mas aqueles que aderiram ao PDV, que aceitaram a indenização, muitos deles, que eu saiba, foi convocado a trabalhar. Foi a própria Sanor convidou para trabalhar no departamento. E aqueles que ficou na PDV, eu não sei, hoje eu estou por fora, mas eu acredito que algum deles deve estar trabalhando no serviço de água, pelo Sanor, né? Mas o caso desse que está trabalhando, se a prefeitura amanhã fizer a nova lei, enquadramento da função, eles podem voltar, quer dizer, tem que pedir a demissão, pedir do departamento e voltar para a prefeitura. Mas a maioria daqueles que estão no PDV, eles estão aí numa situação precária, porque o salário que ganha na prefeitura é R$ 1.200, R$ 1.500, mais ou menos, estou calculando porque não tem de cabeça o valor, né? Me lembro que teve pessoas de R$ 800 seu salário, então é muito pouco. Também eles poderiam trabalhar em qualquer outra firma particular. Né? Poderia, não pode, trabalhar em qualquer firma particular. Até que um dia a prefeitura podia convocar eles para nova função, novo enquadramento, assim que a lei surgir. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo Edson Vieira,
ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Orlândia. Edson, apesar da presidência ter sido assumida, né, por outra pessoa, mas a gente sabe que você continua acompanhando. Você tem a situação financeira do fundo de pensão dos funcionários públicos de Orlândia, tem como que está positivo, tem acompanhado? Olha, Sérgio, na verdade eu não estou assim bem a par da quantidade de qual o montante do valor, né? Mas a previdência do fundo da prefeitura eu calculo mais ou menos uns 400 milhões de reais, eu acredito eu. Tem que ser muito bem redigido, muito bem aplicado e vem sido, né? Porque aí é fiscalizado pelo Banco Central, Banco do Brasil, outros bancos. Então isso aí é o seguinte, graças a Deus a gente tem aí uma postura de um comando muito eficaz, né? Na direção da prefeitura, como os funcionários, hoje a presidente lá da Senacidinha, a Maria Aparecida Tavares, né? E eu também faço parte lá de membro, né? Então eu não lembro de cabeça assim, mas eu calculo mais ou menos esse montante. Com relação ao funcionário de receber isso aí está a nível nacional, né? Muitas prefeituras têm isso aí, só que tem de ter uma gestão muito firme, muito sincera, porque não pode fazer aplicações de qualquer maneira, tem muito bem estudado e isso vem sendo bem trabalhado esse ponto. Além do salário, quais são os benefícios que tem o funcionário público de Orlândia? A gente sabe que sempre teve, por exemplo, vale-refeição, plano médico. Como que está a situação hoje? Os funcionários municipais, todos eles têm a previdência, né? Que nós temos a previdência municipal, que onde recebemos quem é aposentado e quem não é, recebe todo o auxílio da previdência municipal. E tem o Unimed, né, o plano que é aderido pela prefeitura. A prefeitura paga uma parte e uma parte é descontada dos funcionários, né? E todos os funcionários são beneficiados por esse plano de saúde que é o Unimed, né? E tem auxílio de transporte, todos os funcionários, e auxílio de alimentação, né? Todos eles têm essa vantagem também, né? Muito bem, eu gostaria de agradecer Edson Vieira, falando conosco a respeito dos trabalhos, né, do Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade. Edson Vieira, obrigado pela participação, bom dia para você. Bom dia, Sérgio. E no momento eu quero agradecer também ao pessoal, né, o Elcio Bertassi, também ao Flávio Ribeiro, advogado, Gustavo Jordan, vereador Beia, Nego do Maruca, outros mais funcionários que não me lembro agora de momento. Agradecer que foi assim, acolhido o pedido do sindicato para verificar e estudar a situação do Departamento de Água dos funcionários para que não fosse lesado, embora poderia ter discutido mais tempo para melhorar mais ainda os direitos dos funcionários. É que eles aceitaram, o sindicato não pôde fazer mais nada. Quer dizer, a partir do momento que eles aderiram esses 20% a mais, ou seja, 6 meses a mais para efeito de cálculo, veio beneficiar muitas pessoas, muitos funcionários. Então eu quero agradecer também a direção deles, embora que foi feito assim, muito em cima. Criaram em abril, em junho, mais ou menos em junho já foi a adesão do PDV. Mas, de qualquer forma, está funcionando bem aí, graças a Deus, e espero que a prefeitura faça um projeto amanhã para melhorar e enquadrar novamente esse funcionário que está aí na disponibilidade, ganhando aí um salário que não dá para sobrevivência. Ok, mais uma vez, obrigado, Edson Vieira, ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Sérgio Maia, para ORC.